Hebreus 10, 13, 10, 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração. Escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo, prestem atenção, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Deus, quando veio à terra, veio mostrar aos homens o caminho da eternidade. Mateus 11, 25 a 31. Todas as escrituras é para que o homem retorne ao jardim do Éden, coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Foi isso que Deus veio fazer na terra, como está no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Deus Altíssimo, o Verbo que se fez carne. Esta carne que está aqui é a palavra de Deus sobre o novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, como homem terreno. A palavra de Deus foi dada para que os homens se tornassem a palavra de Deus. Como todos os homens que estão nas Escrituras são os Cristos de Deus. Como meu pai Abraão, meu pai Isaac, meu pai Jacó, Paulo, Pedro, Isaías, Jeremias, todos os profetas e apóstolos são os Cristos de Deus. Por quê? Porque honraram ao Pai Celestial e ao Filho que veio à terra, a palavra de Deus. O homem precisa entender que quem se fez carne como homem foi o próprio Criador dos céus e da terra. João revela o meu Senhor, Criador dos céus e da terra,
como eu sou. Eu sou desde antes da fundação do mundo. João 8, João 17, a sabedoria divina de Deus se materializou na carne, para que o homem tivesse o entendimento da sabedoria do Deus Altíssimo, que governa os céus, a terra e todo o universo pelo Espírito Santo de Deus, que para o homem foi dada a palavra escrita de Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus, as Escrituras, para que o homem veja, entenda, compreenda quem é Deus e quem é o homem. Quem é que colocou os pés na terra? O Altíssimo, que se fez carne, que criou o homem. Deus veio à terra para dar aos homens a honra e glória de serem filhos de Deus, para, prestem atenção, animais ignorantes, para que o homem glorificasse ao teu Criador em pleno conhecimento, em pleno entendimento, em toda memória de quem é Deus e de quem é o homem. Os homens inventaram 1 milhão de coisas sobre Deus, mas das Escrituras, os filhos de Satã, religiosos, as religiões de demônios, inventadas pelos homens, romanos, pentecostais, evangélicos das trevas, caiu tudo por terra no dia 14 de maio de 2018. Como está em Mateus 24, 14 e 15, o próprio Senhor dos céus, conforme as profecias do meu pai Daniel, fala sobre a grande tribulação que nunca houve e jamais haverá na terra. Ela se encerrou no dia 14 de maio com o novo evangelho, novos céus e nova terra, conforme está escrito. Hebreus 12, 2 Pedro 3, Isaías 66, 65, novos céus e nova terra. A nova Jerusalém desceu do alto no dia 14 de maio, como a Senhora eleita de Deus, a doutrina santa do Deus Santo, do concerto, como está em Hebreus 10, 1, 4, 5,
todo o livro de Hebreus e o livro de Romanos é a regeneração do novo e perfeito evangelho para que os povos da terra vejam, entendam, compreendam que nenhuma letra desse livro cai no chão. Por isso, como está em Hebreus 8, novos céus e nova terra, novo consertor, novo evangelho, como está em 2 Coríntios 3 e 4, em todo o livro de Hebreus será tirado o véu do Antigo Testamento das mentes humanas, dos religiosos, das igrejas satânicas, das feitiçarias, dos agoreiros, dos feiticeiros, dos macumbeiros gospels, e será revelado ao homem, o homem eterno, conforme está escrito, conforme está escrito. Esse é o poder de Deus. As escrituras escritas, remidas, lavadas com o sangue de Deus e de milhares de homens que honraram o nome dele, honraram a palavra dele. Todos os homens, desde o sangue de Abel, como está em Hebreus 11, será requerido agora dos filhos de Lúcifer, que desde os tempos antigos, desde Gênesis 4, filhos de Caim, filhos do diabo, filhos da mentira, filhos do engano, que amam a mentira, todo doutrinador, todo legislador, como está em Tiago, só existe um legislador, como está em Isaías 33, o meu Deus é o único legislador, como está em Deuteronômio 33, único legislador e único juiz do universo. Gênesis 18, Salmo 9, Salmo 89. Não faria justiça eu, meu amigo Abraão, ao meu povo, aos justos? Por isso, quando Deus, Jeová, criou os céus e a terra, Gênesis 1, 2 e 3, se cumpriu no dia 14 de maio, Apocalipse 21, 22. O que significa isto? A autoria e a consumação da fé está consumada em toda a terra e ninguém viu. Por que não viram? Porque os mortos não conhecem as escrituras do Pai Celestial. E por que você conhece? Por que eu conheço?
porque ele perdoou o meu pecado. Eu era um morto que Deus deu vida. Morto que Deus ressuscitou dos mortos. Era cego, fui curado. João 9. Era doente, leproso, fui curado ao todo. João 7. Por quê? Porque quando eu ouvi a palavra de Deus, que ele me chamou, eu logo criei. Imediatamente comecei a me alimentar do pão da eternidade. Aqui. Cada letra desse livro eu conheço, cada uma. Romanos 4:4, Salmo 99, Jeremias 5, Isaías 6, Isaías 8:16, Deuteronômio 32. Quando o homem tem o pecado perdoado diante de Deus, ele mostra o homem toda obra dele, porque a obra dele é edificada com as pedras tiradas do livro dele. Pedras, palavras. As pedras que Deus edifica o templo do homem são tiradas do tabernáculo celestial, onde habita o onipotente, o onipresente e onisciente, onde habita o Deus todo poderoso, que veio à terra mostrar aos homens que a materialidade da existência do homem e de todo o universo criado depende única e exclusivamente da boa vontade de Deus. Tudo foi criado por causa da criatura. Por isso, Gênesis 1, como toda vez tenho pregado e colocado isso enfaticadamente, não sei se está certo, creio que sim, enfaticamente, pode ser. Se tiver errado também, alguém corrige aí. E aí? O que acontece? Acontece que quando Deus criou tudo, no sexto dia ele criou o homem, no sétimo dia ele repousou, descansou de toda a obra que Deus já havia feito desde antes do pó da terra. Desde antes da criação do mundo, como está em Hebreus 4, 3, 8, a obra de Deus já estava pronta. Tudo ele fez, tudo ele construiu, tudo ele edificou e deu aos homens. Gênesis 2, 1, 2 e 3. E repousou Deus de toda a obra que havia feito no sétimo dia. Foi por causa do povo judeu? Não. Judeu
imagina na mente dele que Deus é o Deus só do judeu. Os crentes hipócritas e canalhas da face da terra imaginam que aquele que botou os pés na terra é Deus dos cristãos hipócritas, patifes, mentirosos, enganadores. Deus é o Deus que está acima dos céus, Deus de todos os homens, de todos os povos da terra. Isso ficará bem claro diante dos homens, como está escrito, porque o povo judeu foi chamado e escolhido por Deus para serem o povo de Deus. Eles rejeitaram, não obedeceram a ele, não creram na palavra dele, deram para trás, como está em número 14, porque viram homens gigantes, viram os demônios, Malafaias, Valdemiros, Papa Romanos, Billy Rins, Duques, Português da Maranata, Robson Rodovalho, Valdemiro Boiadeiro do Inferno Eterno, demônios com a boca de demônios, deram para trás, ficaram com medo dos homens. Só meu pai, Josué e Caleb, ficaram firmes na fé. Disseram ainda, Deus está com nós. Nós como esses demônios, estou falando como o cara fala sem alfabetização, nós como esses demônios como pão no café da manhã, com leite, para não ficar muito amargo. Esses demônios reinam sobre a terra desde Gênesis 4, 6, 8, 21, com as religiões, com as doutrinas e legislações de demônios, leis e regras, doutrinas de demônios de Tiago, de Hebreus, de 1 Coríntios, 2 Coríntios, de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque os homens sempre deram honra aos homens e rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, eles andavam atrás dos midianitas, covardes, como meu pai Moisés relata, povo covarde, manda para casa. Povo cagado, imundo, manda para casa Moisés. Não pode servir ao Deus Todo-Poderoso. E aí? E aí? Deram para trás. Como? Deram para trás até hoje. Cada porco, cada imundo, abre a sua língua para adular, para bajular, para usar do espírito de hipocrisia, hipócritas, de Isaías 33, onde fala do mesmo legislador do universo, de Isaías 30, 31, 32 e 33, os hipócritas cheiram a morte. O cheiro dos hipócritas diante do Deus Altíssimo
do Cristo de Deus, que é a palavra de Deus, que é o homem que usa a verdade de Deus, como Deus vem na terra, em toda a verdade, se fez carne como homem, como está em Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20, o Deus que se fez carne, como está em João 1 e 2, que se fez homem, homem, em carne, osso, sangue, água, como a criatura que ele criou, andou na terra como homem, homem, homem de verdade. Quantas mentiras saiu da boca do meu rei e senhor? Nenhuma. Pai dos espíritos, Pai da luz. Como ele disse, se cumpriu agora a palavra dele, Pai das luzes. Eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou na terra, há luz. Mas quando eu sair, as trevas tomam conta de tudo. E tomou. O reino de Deus, quando o meu Criador foi ser batizado por João Batista, meu pai João Batista, meu pai Josué e Caleb, meu pai Abraão, meu pai Paulo. Porra, você tem muitos pais, lógico que tem. Todos eles só têm um Deus, um Cristo, a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Um só Deus, um só Rei, um só Senhor, uma só verdade que confirma a verdade pela verdade. Olha só, uma verdade é o suficiente para desaparecer o universo ou firmá-lo eternamente. Imagina duas verdades. Em verdade, em verdade. Eu vos digo. Por quê? Porque Deus veio testificar que a verdade é a materialidade da verdade. Quem é a verdade? O homem que anda com o espírito da verdade. Aí, amigo, tu tá no reino eterno. Se tu purificar a tua alma, o teu espírito com o fogo consumidor da verdade, não fica nenhuma escória, não fica nenhuma impureza, nenhuma sujeira, nenhuma porcaria, porque quem vai te purificar é o Deus Altíssimo. Aí, ele faz de você como vaso de ouro, como vaso de prata, vaso de bronze, não quebra. Amassa, mas não quebra. Não vasinho de barro. Como o homem é considerado por Deus vaso de barro. Mas ele não quer vaso de barro. Deus quer vaso de ouro, vaso de aço. Toma porrada, entra na fornalha e não tem medo de porra nenhuma. Meu pai João Batista, comedor de demônios, comedor de gafanhotos, a praga, a peste, a desgraça do inferno que subiu do poço do abismo de Apocalipse 6.
Apocalipse 9, Apocalipse 8, dois espíritos de demônios que subiram do poço do abismo. Que espírito é esse? A língua de Satanás. Cavaleiros do Apocalipse, fonte de amargura contra Deus, com os espíritos imundos, espíritos imundos, espíritos imundos dos homens de Belial, as bestas feras malignas da terra, reinam sobre um povo morto, abatido, caído, destruído, pisado, esmagado pelos demônios do Apocalipse. Por que isso? Por quê? Porque há muito tempo, há muitos séculos, vocês rejeitaram a palavra de Deus, a pedra de tropeço, que constrói reinos, cidades, templos e igrejas, aonde habita os cabelos dos pés do Deus Altíssimo. Tua mente. Só aqui que habita a verdade. A verdade não habita no templo de Valdemiro, Malafaia, de Macedo, Papa Romano, Gospel do Inferno, porque são todos mentira. A mentira tem pai. O pai é o diabo, pai da mentira. Por isso, os demônios criaram as suas doutrinas, as suas religiões de demônios. Para quê? Para que o diabo criou as religiões? Gênesis 14, Jó 12, Jó 13, João 10, 25, Hebreus 6, Hebreus 10, sai para quê? Para negociar as suas almas com o diabo. Vender as suas almas a Satanás. Estão mortos. Por isso que Deus, quando veio à terra, ele disse: quando eles matarem a vocês, estão fazendo um favor a Deus. Caramba, que loucura é essa? A loucura é os mortos que estão no pecado da morte ressuscitarão. Hebreus 9. Para que eu entendesse o que meu pai estava falando comigo, que sem sacrifício do sangue não há remissão de pecado, levei algum tempo. Por quê? Porque ele diz, como está em João 11, João 12, nas Escrituras, para que tu me sigas e seja o meu servo, tu tens que morrer. Entendi que havia morto, no meu entendimento, para segui-lo, como está em Mateus 16, Lucas 8, João 8, Salmo 89, Salmo, para viver, tem que morrer. Entendi. Mas jamais sonhei e imaginei que do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, Deus manifestaria o juízo final eterno. Final eterno. Dando aos homens todos os povos da terra pelo sangue
do concerto do livro de Deus, como está em Êxodo 24, como está em Hebreus 9 e 10, sem sangue não há remissão de pecados. Colocou esta merda que vos fala para mostrar aos homens o caminho da eternidade pelo sangue de cruz. Sangue do livro do concerto de Deus. Depois eu fui compreender. Porque pelo sangue da tua morte espiritual, porque tu comestes e bebeste do sangue, da carne, do sangue do cordeiro, como está em João 6:49 a 59, Êxodo 12, Êxodo 24, da lei perfeita do meu Deus celestial. O livro de Hebreus retrata toda a glória do Novo Testamento estabelecido eternamente por um único sacrifício feito. Qual foi o sacrifício que eu fiz? Estou procurando. Deus é infinito na glória dele. Eu não fui buscar conhecer a ele, porcaria nenhuma, ser pastor, pregador, nada disso que ele me mostrou, nada. Ele sabe disso. Onipotente, onipresente e onisciente. Fui conhecê-lo. Ele foi dando a honra e a glória dele, honra e glória dele. Se alguém se gloriar, se glorie-se nisto, em saber, conhecer, entender quem é seu Deus, que destas coisas Deus se agrada: justiça, juízo, verdade, santidade diante do teu Deus. O que é santidade diante do Deus Santo? Sejam santos, seu Deus é santo. Sejam santos, o teu Deus é santo. Santidade para Deus é o espírito da verdade, no entendimento das escrituras de Deus em toda verdade. João 17. Pai, devolve a glória do teu Filho, que existe desde antes da fundação do mundo, porque eu estou retornando a ti. Santifica-os, santifica-os, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que coisa infinita! Por isso, quando eu ouvi a palavra de Deus, e ele disse: eu sou a verdade, uma das primeiras coisas que Deus colocou no meu coração foi Deuteronômio 32, de 1 a 7. Desce o meu orvalho, desce a minha doutrina, dando vida à relva, dando vida aos mortos. Eu sou Deus, reto e justo eu sou. Nenhuma verdade vem da minha boca. Toda a minha obra é perfeita.
perfeita. A obra de Deus, que é o homem, diante da glória do Deus do infinito, tem que ser perfeito no entendimento da glória de Deus. Perfeito. Como meu pai Abraão. Abraão, ser perfeito. Moisés, avisa meu povo que tem que ser santo diante do Deus santo, porque o Deus santo é quem santifica o teu povo. A santidade de Deus não é essa putaria romana, essa sacanagem de demônios. Não é a putaria gospel de demônios. Tomar ceia com demônios. A porra maligna do inferno da religião gospel, dos pentecostais de Satã, hipócritas do inferno, tomam ceias com demônios. As ceias dos pentecostais é a mesma ceia da vagabunda prostituta, mãe deles, Roma, 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 Roma. São filhos da Grécia. Roma é filha da Grécia. Por que tomam ceias com demônios? Porque a ceia, a única ceia do universo que existe é: coma o meu livro, até que as minhas palavras entrem na entranha da tua alma e tu saiba quem é Deus. Foi isso que eu fiz. Comi o maior banquete do universo. Não aguento ver tanta honra e tanta glória que meu pai mostrou a esse nada, sem poder compartilhar isso com os homens, até que meu Pai Celestial esmague a Satanás, a obra-prima de Deus. O diabo foi criado pelo Deus Altíssimo, que botou os pés na terra. Se fez homem para ensinar aos homens o caminho da eternidade no jardim do Éden. Reto, 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 como está em Gênesis 1, 2 e 3, é literalmente Apocalipse 21 e 22. Autoria do autor e consumador da fé. Reto, reto, perfeito, plano, reto, perfeito, como meu Deus criou o homem, como meu Deus fez o homem. Eu dizer que meu Deus é perfeito, não preciso nem falar isso. Por isso, a obra de Deus, que é o homem, que é o templo que Deus habita, tem que ser perfeito. Em quê? Entendimento. De quê? Da justiça. De quê? Do juízo reto. De quê? Jamais engane seus irmãos. Jamais minta aos seus irmãos. Não use o meu nome, o meu evangelho, a minha doutrina para roubar, matar e destruir. Porque eu criei o bem e o mal. Eu criei a serpente enroscadiça que comanda todo o universo terreno e coloquei diante da face do homem o bem e o mal. Escolhe. A tua alma, Caim,
Você não é sua. A tua alma, Abraão, Isaac, Jacó, Manuel Pinto, Malafaia, Valdemiro, todas as almas da terra têm um dono, o Criador dos céus e da terra, que botou os pés aqui e disse aos homens: o que adianta tu ganhar o mundo todo com a sua língua de mentira, enganar os homens, tomar tapinha nas costas, receber a honra dos homens e perder a tua alma na eternidade? Vocês têm ideia do que é isso? O homem perder a alma dele na eternidade, no juízo eterno, porque ele preferiu andar no caminho do mal, da língua maligna de Satanás, da mentira, da religiosidade espiritual que é alimentada pelo diabo, que é o caminho, a obra-prima de Deus. O diabo é a obra-prima de Deus. O diabo foi criado pelo Espírito do Deus, Pai dos Espíritos. O diabo, toda lascívia, toda luxúria, toda impiedade, toda malignidade que tem na terra, Deus colocou diante do focinho do homem, o bem e o mal. Por isso, ninguém jamais retornou ao jardim do Éden. A espada flamejante que estava no jardim do Éden, eu tirei. Eu, Manuel Pinto. Por quê? Porque o sacerdócio que se restabelece na terra e já desceu do alto no dia 14 de maio de 2018, a cidade celestial, ninguém viu, ninguém entendeu, ninguém compreendeu, mas restabelece-se o novo tabernáculo eterno entre Deus e os homens, entre o povo dele, de Israel, que ele nunca abandonou, ama fervorosamente o povo judeu por causa dos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E sobre a casa do meu pai Davi, ele levantou o tabernáculo do último dia. Tudo amarrado a meu pai Davi, meu pai Abraão, do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio, para que o povo judeu entenda que sobre a casa de Davi, sobre o templo de Davi, filho gerado a Davi, na circuncisão do coração, porque esse é o judeu para Deus, de coração circuncisado em toda verdade. Não é do seu pinto não, judeu, que não serve para nada. Essa merda aí pode jogar fora. É carne podre. Então, Deus manifesta o juízo sobre a casa do meu pai Davi. Por quê? Porque meu pai Davi é o homem que, junto com meu pai Abraão, recebe a honra da última casa da eternidade que meu Deus celestial prometeu ao meu pai Davi. 1 Crônicas 17, 1 Reis 8,
Salmo 89, Salmo 132, Monte Sião. 2 Samuel 23, 2 Samuel 5, 1 Samuel, 2 Samuel 1, 18. O arco celestial que meu Deus deu na mão do meu pai Davi está em Gênesis 9. Olha só, existia Davi? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus é infinita. Por isso, o concerto que Deus fez em Gênesis 9 com todos os povos da terra, com o homem, se restabeleceu no dia 14 de maio. Presta atenção, judeusada! Prestem atenção! Tudo se fez novo, como está no livro de Hebreus, para honrar o povo judeu. Honrar o povo judeu. Hebreus. Gênesis 1, 2 e 3. Existia judeu? Não. Quando meu Deus deu juízo sobre o mundo antigo, existia judeu? Não. Quando ele fez o concerto com meu pai Noé, existia judeu? Não. Quando Deus fez o concerto com meu pai Abraão, não existia judeu. Por isso, o juízo se restabelece sobre todos os povos da terra pelo povo escolhido, chamado por Deus para serem eternamente como filhos de Deus, e deu mandamento a vocês, seus hipócritas, que recebessem todos os povos da terra, porque vocês habitaram no Egito, habitaram nas terras assoladas por Satanás, porque todo homem para Deus é como irmão. Por isso, o juízo se restabelece pela condenação, pelo mundo caído do pecado de Adão. Deus restabelece o juízo eterno, a glória eterna a todos os povos da terra pelo último Adão celestial. 1 Coríntios 15. O pecado vem por um homem terreno. A justiça vem por um homem terreno. O Adão celestial, o Adão de alma vivificada. Adão de alma vivificada, conforme a Escritura, que vivifica a alma do homem pelo Espírito do Deus Altíssimo. Só Ele pode mostrar ao homem o caminho da eternidade. Mostrou a mim. Disse para mim, vai lá e mostra a eles, ensina esses animais irracionais, que eu vou separar a semente do animal irracional do homem. Jeremias 31, 27, Romanos 1 e 2, Salmo 73. Foi uma das primeiras coisas que meu pai me disse.
Pai lá de cima. Não é pai da terra, besta, fera, demônios, não. Tu eras, Manuel Pinto, como um animal irracional, até entrar no tabernáculo de Deus, entender o fim dos ímpios, filhos do diabo. Salmo 73. Nesse dia, quando eu acordar o meu povo do sono, que estão dormindo apagados, caminhando nos sepulcros da morte, entenderão a racionalidade do Deus racional e dos animais irracionais. Segundo a 1 Pedro 2, como animais irracionais rejeitaram a pedra de tropeço, a palavra de Deus. Isaías 28, 29, 8. Daniel, a pedra de tropeço é a palavra de Deus. Por isso, fui gerado como filho a Abraão. Lucas 3, Mateus 3, a pedra que Deus levantou como filho a Abraão. Sou Isaac, de papai Abraão. Que interessante, né? Salmo 102, 14. A pedra, que clama a Deus, porque pelos animais malignos sem entendimento da terra. Quando eu clamo, é quando eu prego. Quando eu oro, é quando eu prego. Quando eu dou a oração, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, olha o santo aí, santificado, verdadeiro, verdadeiro, santificado, verdadeiro, santificado, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Já veio. Eu já estou no reino. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20, Gênesis 1, 2 e 3. Entro no reino, no jardim do Éden, e saio e vivo eternamente. Porque sou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aqui, em todo e pleno entendimento da palavra eterna. Qual é o demônio que tem essa palavra? Qual é o filho do diabo que entendeu isso, compreendeu isso? Só Deus pode fazer isto. Por isso, cada letra desse livro, eu conheço, eu entendo, eu compreendo. Primeiro e único mandamento. Conheço toda a ciência, toda a tecnologia do Deus do infinito. Botou a terra no nada. Preciso explicar mais alguma coisa? Fez as constelações de Órion, os 7 estrelas, criou os céus e a terra por causa da criatura que ele criou. Se arrancar na literalidade do mundo espiritual, primeiro capítulo das Escrituras, Gênesis 1, desaparece todo o universo que o homem conhece. Não precisa nem ter conclusão de Apocalipse 21 e 22, que é o novo tabernáculo eterno, novo concerto eterno, porque tudo se fez novo e o Novo Testamento de eternidade em eternidade, que é o desejo, a vontade do coração de Deus.